Ó, o João Henrique perguntou o seguinte: se os católicos afirmam que a presença real de Cristo está na Eucaristia, o senhor considera errado quem acredita que o pão e o vinho se tornam, de fato, o corpo e o sangue de Cristo? Sim, nós não acreditamos na transubstanciação, essa doutrina, que o pão vira o corpo e o suco de uva vira o sangue de Cristo. Nós não acreditamos. Nós acreditamos que o sacrifício foi feito ali em Cristo Jesus, no Calvário, e o que é feito é em memória dele, como o próprio Jesus diz. E para provar, eu digo assim, se é ou não o corpo, pode mandar os elementos para o laboratório. Se for mudança mesmo, se tiver mesmo a mudança, o laboratório deveria indicar, né? Então o senhor acha que Jesus mandou a gente comer pão na igreja? Como assim? Jesus mandou comer pão. Vamos lá comer pão e beber vinho. Não, o que ele disse está aqui no texto, né? Sem memória daquele fato. Mas ele disse, isto é o meu corpo. No grego, é claro. Eu sei, mas tem lá em memórias. Não é exatamente... É como ele diz assim, por exemplo... O que é memória para o judeu? Eu sou o caminho... Evocação de um fato. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo, eu sou o caminho. Ele não está dizendo que ele é um paralelepípedo, né? Nem existia, né? Assim, quando ele está dizendo aqui... Só que ele não pega nenhum paralelepípedo e diz, isso aqui é o meu corpo. Sim, mas ele está dizendo para fazer memória. Se é o corpo, isso é fácil resolver. Se é o corpo, basta mandar para o laboratório e ver o que tem. Não ali. É verdade, pastor. Veja é bem. Verdade, sim. Se há transubstanciação, pode fazer isso. Agora, o que se pode dizer não é que há uma memória, uma presença mística. Padre, não é uma metáfora, então. Não é uma metáfora. E a transubstanciação é uma doutrina muito séria. Porque, primeiro, que não é uma doutrina física, é uma doutrina metafísica. E, pois é muita coisa, padre, que a gente fala. O que significa o seguinte: quando Aristóteles. Se fosse física, daria para levar para um laboratório, é isso? Claro. Se é metafísica, o que acontece? Muda o ser. Ou seja, quando a palavra transubstanciação é diferente de transformação. Substância é o que substá, o que está por debaixo. Acidente é o que accadere, é o que cai por cima da substância. É isso que me faz dizer que na consagração o sacerdote, ao pronunciar as palavras de Cristo e tendo ele o poder, a autoridade, a exousia, o que acontece é que a substância muda, os acidentes continuam. Então, o gosto do pão, o cheiro do pão, a medida do pão, a mesma coisa com o vinho, etc. Mas aquilo já não é mais pão. O pão se transubstanciou na carne de Cristo e o vinho no sangue. Esta é a única solução que nós temos para dizer que Jesus não mandou a gente para a igreja comer pão. Mas por que tem essa a igreja não é uma padaria de ser o corpo e o sangue? E outra pergunta. Porque é sacrifício. E outra corpo pergunta, e sangue separado. Na Santa Ceia, lá no momento, qual foi o significado dele falar isso? Era realmente que era o corpo dele? Ou... É claro, ele está dizendo, este é o meu corpo que será dado por vós no dia seguinte. Estou me colocando como o cordeiro, um sacrifício. É. Mas os judeus comiam a carne depois e bebiam o sangue? É isso que eu não comiam entendo. Comiam a carne, o sangue era aspergido. Para nós aqui há uma grande divergência, né? Nós não cremos na transubstanciação. Mas é o que eu estou dizendo. Pelo simples fato de que aquilo continua sendo pão e continua sendo suco de uva. Então, o vinho. Seria apenas uma lembrança? Em memória dele. É uma maneira dele falar. E apenas em memória dele. Agora, se transforma, mas a gente não pode ver que transformou. Não é transforma. Não, se transforma a substância. Então, transforma se transubstancia. Mas não há como ver que se transubstanciou, aí fica difícil a pessoa dizer qualquer coisa, né? Porque você vai lá e vê que é pão. E vai lá e vê que é suco de uva. Agora, mas é um ato de memória do que Jesus fez na cruz. Porque, João capítulo 6. Outra coisa, o que Jesus fez lá está definitivo, está consumado. Nós não precisamos matar Cristo toda a missa. Mas não mata Cristo toda a missa. Então, é o sacrifício que se faz presente, então, é o mesmo. Já está feito. Exato. Já está feito. O que a gente faz é uma memória do momento da cruz em que a linha da justiça cruzou a linha do amor. Foi ali na cruz que o corpo de Cristo e o sangue de Cristo foram dados por nós. 1 Coríntios capítulo 11. Foi ali, cada vez que comerdes o pão e beberdes o cálice, depois eu passo para o senhor. Anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. O senhor quer falar? Deixa eu só terminar. Preste minha atenção. Qual é a questão aqui agora? Não, o que eu estou dizendo assim é que é pão
e vinho em memória de Cristo do que fez, remetendo ao sacrifício que foi feito na cruz, em que nossos pecados foram, o preço pelos nossos pecados foram pagos. O nosso perdão, ele não é de graça. Ele é a boa notícia não é que ele é de graça, é que o preço foi pago. É algo caríssimo, o preço foi pago e fazemos isso em memória. Agora é uma questão assim de, né? Uma questão que não demanda tanta coisa, porque a gente vê que não mudou, né? Então, traduzindo isso de uma linguagem bem simples. Então a gente vai na igreja comer pão e lembrar que Cristo morreu pelos E pecados. tomar um suco de uva. E tomando suco de uva, que é pão, né? Para a igreja católica, não, você não vai comer pão, você vai comer o corpo de Cristo. Mas é uma doutrina muito séria. É o ser do pão que se converte no ser do corpo de Cristo. Mantendo as aparências. Por isso que o milagre não é visível. Mas assim, e por pai, isso que ele é um sacramento da quando fé. o senhor fala assim, Porque ele recebe a fé. quando o senhor fala assim, parece que diminui a parte da memória. Entendeu? O senhor diz assim... Veja bem a maneira que o senhor fala. O senhor diz assim... Então a gente vai para a igreja como se fosse uma padaria. Isso, né, não me parece que é condizente com o nível que o senhor tem. Então, Pastor, quem não crê na transubstanciação não vai para a igreja para comer pão como se fosse uma padaria. Vai comer pão. Vai para um ato de rememoração do que aconteceu, de trazer a memória. Então, às vezes a gente coloca, eu só lhe peço que o senhor está colocando de uma maneira que eu tenho certeza que o senhor não ia querer que fosse do contrário, ninguém vai. Deixa eu dizer uma a gente coisa. vai para um ato muito importante da ceia, a ceia do Senhor, para trazer à memória o ponto central da história. Foi ali onde o amor encontrou a justiça. Nós vamos para rememorar e não para repetir o que não pode ser repetido, que já aconteceu. Veja bem. Ninguém precisa matar Cristo todo domingo, entendeu? Porque aquilo já foi cumprido, aquilo já foi estabelecido. Ninguém vai para a padaria, não. A gente vai para a casa do Senhor. Então, Tá deixa eu deixar bastante claro. Deixa eu explicar. Porque é para deixar claro que não é padaria, que ninguém vai lá para comer pão. Até se fosse para comer pão, seria uma péssima escolha, porque o pedacinho do pão é bem pequenininho. Então, não é verdade? Mas só para explicar o que eu estou querendo dizer aqui. O senhor disse que eu estou diminuindo a noção de memória. Não, estou dizendo que a sua relação, comparar com padaria, eu não espero que deve ter sido alguma... O que o senhor disse é o seguinte, quando eu falo da transubstanciação, o conceito, fazer isso em memória, eu estou diminuindo essa memória, tirando a ênfase da memória. Não, estou fazendo isso não. O senhor falou? Não penso assim não. Que quem crê na transubstanciação está diminuindo a ênfase da memória, estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que nós que não cremos na transubstanciação, pelo simples fato de que o que sobrou lá do pão, você pode fazer o exame que é pão, o que é vinho continua vinho. O que eu estou dizendo que isso aí é feito em memória. A grandiosidade não está na mudança da substância. A grandiosidade está no ato de trazer a memória. Veja bem, pastor, exteriorizável, São Paulo de forma diz, exteriorizável, algo que aconteceu na cruz. São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que quem come a carne do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Isso mesmo. Veja, não tem sentido essa afirmação se eu estou comendo pão. Está comendo corpo não, padre. Está comendo pão, faça o exame na substância, então, padre. Então Deus está condenando os outros porque está comendo pão? Não, aquilo não é corpo não, padre. O senhor está dizendo assim, está então batendo o pé que está comendo corpo, está comendo carne. Faça o exame que não é carne não, é pão. Agora, então, é memória. Quem traz a gente chama isso de incredulidade. Assim, mais uma vez, né? Porque eu posso chamar também de heresia, de várias coisas. Mas o senhor veja, João capítulo 6... Espera só um pouquinho. Quando Jesus em João capítulo 6 fala, meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, etc. E comeu, a palavra inclusive é forte, mastigar, né? No grego. Depois o que acontece? Há uma crise. O pessoal diz, os discípulos dizem, essa palavra é muito forte. Quem a pode suportar? E aí Jesus diz assim, o espírito é que dá a vida, a carne não serve de nada. Ou seja, ele não atenua o sentido das palavras dele, mas ao mesmo tempo ele mostra que é um sentido das palavras dele que não é um sentido metafórico. Quer dizer, o espírito da vida, eu tenho que ter um entendimento espiritual daquilo que ele está dizendo.
Este é o mistério da Eucaristia. Ele é tão bondoso, ele é tão generoso, que ele se entregou a ponto de deixar sua carne em alimento, seu sangue em bebida. E eles são separados porque corpo e sangue separados é igual à morte, o que significa que a celebração da Eucaristia é a evocação da morte do Senhor sobre o altar. Da memória também. Da memória, só que o senhor, Da memória também. quando o senhor diz memória, que é a palavra bíblica que está ali, ela tem um significado teológico muito mais denso. Ela não é apenas memória no sentido de recordação. Ela é memória no sentido de representação. Ou seja, o conceito de memória para os judeus, que é o do Novo Testamento nesse caso, é o de tornar presente ali novamente o ato da salvação. Então, o sacrifício do Senhor. Não há um outro sacrifício. Eu não estou matando Cristo de novo aos domingos. O sacrifício do Cordeiro é eterno. Quando o autor da carta aos Hebreus diz que ele se ofereceu ao Pai pelo Espírito eterno, esse encontro da misericórdia e da justiça que o Senhor diz... Do amor e da justiça. Do amor misericórdia. E da justiça. Esse encontro se deu numa intersecção entre o tempo e a eternidade. É por isso que o Apocalipse diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Mas isso não tem nada a ver Ou com seja, o fato de ser carne e ser sangue. O sacrifício do Cristo é eterno. O Cordeiro está imolado em pé diante do altar. Ele foi levado ao grau da eternidade. Portanto, sacramentalmente, o que nós fazemos é trazer este sacrifício, que é sempre atual, para este instante, para este momento. O nome disso é Santa Missa. Nós fazemos isso também. Eu acho que não. Não, porque vocês não sacrificam. Se achava, passa a achar diferente. Porque o que a gente Primeiro, faz o senhor lá não acredita no sacerdócio. Não acredita no sacerdócio? No sacerdócio ministerial. Quer dizer, não, o senhor acredita, a doutrina protestante é a doutrina do sacerdócio comum. Agora você vai dizer o que eu acredito ou não acredito? Mas eu não estou entendendo como. Você vai dizer o que eu acredito ou não acredito? A doutrina protestante não acredita que existem o sacerdócio ministerial, ou seja, que existem homens que são sacerdotes. O pastorado é um ofício. Eu acabei de vir agora, lá estava com um arcebispo da Igreja Cristã, arcebispo lá de Recife, Paulo Garcia, 50 anos de ministério, arcebispo, tem bispo. Anglicano, né? De origem anglicana. Então, assim, o senhor está dando afirmações aí à solta. O senhor está dizendo que eu não acredito no sacerdócio. Não é na sua denominação. E todas as outras são. Assim? Tem sacerdote em toda denominação ministerial. Mas há uma diferença? Mas você porque o que não é da denominação dele, ele diz que eu não acredito. Não. Qual a diferença, se for da forma dele. Não, pastor. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Os senhores não acreditam que, ao celebrarem a ceia, os senhores estão realizando o próprio sacrifício de Cristo sobre o altar. Claro, o que fez foi completo. Não precisa sacrificar de novo, não. Então, o que fez foi suficiente. Portanto, não estão exercendo um sacerdócio naquele momento, porque o sacerdócio consiste no ato de sacrificar. Não necessariamente. Isso até o sacrifício perfeito. Os judeus, o sacerdócio consiste no ato de sacrificar até que o cordeiro perfeito foi emolado, foi morto por nós. É isso que eu estou dizendo. A repetição do sacerdócio como o ato de sacrificar só existiu até Cristo. Porque em Cristo o problema foi resolvido. Tudo o que acontecia antes de Cristo era um trailer para o filme completo em Cristo Jesus. Okay. Então o sacerdote hoje vai trazer à memória o que foi o perfeito. Não é porque nós não cremos que está matando Cristo de novo que não há sacerdote. Isso aí não existe isso. Quando Jesus antecipou sacramentalmente a sua morte na ceia, na Santa Ceia, ele disse aos apóstolos: fazei isto. Aquilo ali foi o corpo dele? Foi a carne, foi o sangue dele? Foi. Foi? Tem dizendo aí que foi o corpo? Ele disse: isto é o meu corpo. Sim, fazer isso em memória de mim. Isto é o cálice do meu sangue. Mas era o corpo dele, não foi o pão, não? Repartiu o pão. Repartiu a carne. Tomai e comei. Isto o meu corpo. Mas não diz repartiu o pão? Repartiu. Então, repartiu o quê? O pão. Ele não repartiu a carne, não. Mas repartiu, é claro, o pão. Ele não é claro, não. Não é claro, não. Porque dizendo, se fosse isto é o meu corpo. Mas então a Bíblia devia ter dito: repartiu a carne. E disse, porque não repartiu a carne, ele repartiu o pão. É claro, é sacramento. Não é claro, não. É claro sendo pão, não sendo carne. Porque se tem dizendo pão, não pode ser carne. Se ele está dizendo que é, quem sou eu para dizer que não é? Que não é o quê, padre?
Carne. o corpo e o sangue. Sim, ó, ceia, vamos ler aqui, Lucas 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, dizendo, isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. É um pão. Mas ele está dizendo, isto é o meu corpo. Mas é pão e diz que é para fazer em memória. Mas se ele está dizendo que é o corpo, por que Isso o senhor diz que é pão? Porque ele está dizendo que tomou um pão e diz para fazer em Mas memória. é claro, quando ele toma é pão. Mas quando ele diz é corpo. Não, mas representa corpo, mas não é corpo, é O pão. senhor está dizendo que representa. Aí Semelhantemente... ele está dizendo que é. Não, está dizendo que é pão. Chegamos no impasse, então. Ó, diz É aqui... pão ou é carne? Abre, Jesus diz que é carne. abre uma votação aí no chat. Vamos lá.